Luiz Zubeldia é o novo treinador do Fluminense. O argentino foi anunciado nesta quinta-feira e chega para substituir Renato Gaúcho, que pediu demissão na terça-feira, logo depois da eliminação do Fluminense por Lanús, no Maracanã, pela Copa Sul-Americana. Agora, neste sábado, Luiz Zubeldia será devidamente apresentado. Mas para você, torcedor tricolor, conhecer o Zubeldia, a gente chamou a nossa setorista do São Paulo, que acompanhou o Zubeldia lá no Clube Paulista. A nossa setorista Isa Gianola vai falar com você. Mas antes de eu passar para ela, você já vai se inscrever aqui no canal, vai deixar o seu like, vai ativar o sininho e vai comentar o que achou da chegada do Zubeldia no Fluminense. Vai daí, Isa. Qual é o estilo de jogo do Zubeldia e, mais especificamente, como ele atuou no São Paulo, que foi o último time que ele teve passagem, né? Eu acompanhei bastante do trabalho dele, principalmente nessa temporada, até junho, que foi quando ele chegou àquele acordo com o Tricolor para rescindir. Desde então, ele não encaminhou com nenhuma outra equipe, agora rumo ao Fluminense. E é impossível falar do Zubeldia e não falar de intensidade. Ele é um técnico muito intenso, principalmente à beira do gramado. Ele tem um comportamento assim bem diferente, bem característico, né? Sempre muito estressado, ele sempre assistia todos os jogos de pé, brigava com a arbitragem, brigava com o técnico do outro time. Inclusive, isso era um problema dele no São Paulo, né? Ele recebia muitos cartões, muitas suspensões, inclusive chegou a passar o Abel Ferreira, que é um técnico que tem bastante essa característica no número de cartões. Então, vários jogos ele acabava, jogos importantes, inclusive, ficando suspenso por conta do comportamento dele. Já chegou a ser expulso em algumas ocasiões também. Então, ele tinha esse estilo bem intenso, bem bravo, mas falando mesmo do futebol. O Zubeldia é um técnico que prioriza um time muito agressivo, então ele não tinha um esquema específico, sempre atuava com 4-3-3 ou com esquema tático sempre o mesmo jogo. Ele ia variando segundo o adversário, mas sempre com essa agressividade, com essa intensidade dentro de campo, prezava muito por uma marcação muito forte e ele trabalha, principalmente falando de jogadores mais novos, o que foi um pouquinho de polêmica no São Paulo, de um jeito diferente. Ele valoriza a hierarquia, então ele não vai ser aquele técnico que vai ter uma joia, algum jogador da base se destacando e logo de cara ele vai colocar para jogar. Não, ele trabalha com uma hierarquia dentro do elenco, então ele prefere dar prioridade de espaço para os jogadores mais velhos e mais experientes. No São Paulo isso acontecia muito com o Lucas Moura, com o Oscar, com o Luciano, do que para os jogadores mais novos. Não que ele não vá usar os jogadores mais novos, mas ele prefere se apoiar nesses pontos de liderança dentro do elenco. E ele trabalhava muito com isso, principalmente no São Paulo. Agora ver como que ele vai ser no Fluminense. Olha, esse argentino tá me parecendo um cara que a torcida do Fluminense conhece e a do São Paulo também. Pela intensidade que você tá falando, Isa, eu acho que a gente vai conseguir encontrar algumas semelhanças com o que o torcedor tricolor viveu com o Fernando Diniz. Mas dentro de campo não é tão parecido assim. Diria que até bem pouco. O Zubeldia, ele no São Paulo, ficou conhecido por uma pressão bem alta. Ele gostava de deixar as linhas bem altas para tentar sufocar mesmo o time adversário. Coisa que a gente não via no Fluminense agora com o Renato. E com o Fernando Diniz acontecia em momentos pontuais. O Fernando até fazia uma pressão, mas depois rapidamente o time baixava as linhas e se compactava ali próximo da defesa. Baseado no estilo de jogo que eu vou contando aos poucos do que será o Zubeldia, do que na verdade pode ser o Zubeldia no Fluminense, a gente de fato só vai saber a partir dos próximos jogos. Eu vou dizer que tipo de jogadores que podem acabar sendo mais aproveitados, podem acabar se beneficiando, né, digamos assim, da chegada do Zubeldia. No São Paulo, um dos jogadores que mais se destacou, na verdade, alavancar, né, a sua carreira para outro patamar foi o Luciano. A torcida do Fluminense também conhece o Luciano. E lá no São Paulo, o Luciano ele alcançou um outro nível na carreira dele. E ele, com o Zubeldia, jogava como um segundo atacante, por trás do Caleri. E no Fluminense, eu consigo enxergar essa característica sendo exercida mais pelo Lúcio Acosta. Hoje o Fluminense tem basicamente 3 armadores, né? Quando o Renato jogava com 3 volantes, quem exercia mais essa função era o Nonato. Isso não deve acontecer com o Zubeldia. O Zubeldia gosta de ter um meia no meio campo. Então sobram Lúcio Acosta e Paulo Henrique Ganso. O Ganso já exerceu essa função, já jogou mais próximo do gol com o Abel Braga, com o Roger Machado e por vezes até com o Diniz. Mas o camisa 10 nunca escondeu que se sente mais confortável e às vezes é até mais produtivo jogando na base da jogada, escolhendo o primeiro passe, fazendo aquela cadência, aquilo que o torcedor tricolor acostumou a ver do Ganso.
Isso não quer dizer que ele não possa jogar mais próximo do gol, do jeito que possivelmente o Zubeldia imagina um meia. Mas quem tem já por natureza essa característica é o Acosta. Ele com o Renato Gaúcho já vinha sendo utilizado mais ou menos dessa maneira, fazendo ligações mais rápidas e tabelas com os atacantes de lado e o centroavante, e pode ser um jogador que vai cair como uma luva nessa posição que o Zubeldia mostrou gostar no São Paulo. Além dele, na defesa, Samuel Xavier pode ser um jogador também a ser potencializado. Isso porque os laterais do Zubeldia nem sempre ficam tão presos na lateral e entram um pouco por dentro. Isso foi uma das características que Samuel Xavier teve seu momento ápice no Fluminense quando jogava com o Fernando Diniz. Samuel ele tinha liberdade para circular, às vezes atuando quase que como um meia, e às vezes perfurando, entrando como um atacante mesmo. E é isso que o Zubeldia gosta. Laterais construtores. Isso com certeza pode beneficiar o Samuel. Na linha de defesa, obviamente, Thiago Silva é unânime. Não existe treinador no mundo, não existe esquema tático no mundo que dispense um jogador do nível do Thiago Silva. Só que isso pode influenciar em quem será a dupla dele. Se o Fluminense jogar com uma marcação muito alta, isso quer dizer que, por vezes, quando essa marcação alta for vencida, quando essa pressão for quebrada, o time tem que correr para trás. O Thiago Silva não tem a mesma velocidade que tinha com uma idade menor. Por isso, o Freitas, que é o único zagueiro canhoto desses 4 principais zagueiros do Fluminense, colocando nessa conta o Igor Rabelo e o Ignacio, e ele também tem um pouco mais de velocidade. Ele já sai na frente por ser canhoto, né? O Zubeldia gosta da construção, então ter um zagueiro canhoto pela esquerda faz diferença, mas ele também tem uma velocidade maior, consideravelmente maior, né, do que o Igor Rabelo e o Ignacio, e pode fazer esse equilíbrio, né, com o Thiago Silva. Agora, o Zubeldia, antes do São Paulo, na LDU, no Lanús, ele ficou conhecido pelos contra-ataques. Ele abaixava as linhas, marcava em bloco médio, às vezes até baixo, e espetava muito seus atacantes para conseguir sair em velocidade. Nesse caso, quem ganha vantagem, eu acredito que seja tanto o Ignacio quanto o Igor Rabelo. Isso pela capacidade do jogo aéreo, de rebatidas, que os jogadores já notavelmente se mostraram. O Igor Rabelo não no Fluminense ainda, mas o Ignacio já no Fluminense. A gente viu isso no Mundial de Clubes principalmente. No ataque, as pontas não devem ter muitas mudanças, porque o Zubeldia gosta de trabalhar com pontas rápidos que busquem o X1. E esse é o tipo de coisa que acontece com o Canóbio, acontece com o Kevin Serna, acontece com o Keno, acontece com o Riquelme, acontece com o Soteldo. E aí, que gostando ou não, o torcedor do Fluminense vai dar do gosto do Zubeldia. Mas para além disso, por conta dessa intensidade, caso o Zubeldia venha a marcar alto, eu acredito que quem sai na frente são os jogadores que já estavam sendo utilizados pelo Renato Gaúcho, o Canóbio e o Serna. O comando do ataque talvez seja a maior dúvida. Enquanto o preferido de Renato Gaúcho era o Everaldo, isso pode mudar com o Zubeldia. E não só pelo estilo de jogo, até porque pelo estilo de jogo o Everaldo não perde tanto. Com o Zubeldia, quem tinha mais espaço no São Paulo e era talvez a principal referência do ataque do time era o Calleri. E o Calleri é um centroavante que consegue brigar pela bola, que consegue reter a bola, que possibilita uma ligação direta. E o Zubeldia gosta disso desde os tempos de LDU. É possível que o Everaldo ainda tenha tempo. A gente sabe que o Cano ele não sai tanto da área, então receber essa bola na ligação direta poderia ser uma boa, mas ele também não tem essa capacidade toda de brigar ali entre os zagueiros, de reter a bola. Isso é uma característica que é mais feita pelo Everaldo. Só que o Cano tem uma relação de anos já com o Zubeldia. Isso porque quando o Zubeldia começou a treinar o Lanús e o Cano subiu profissional, isso aconteceu ao mesmo tempo. Então, os dois trabalharam anos atrás, lá por volta de 2009, 2008. Foi lá que eles se conheceram. O Cano gosta muito do Zubeldia. E essa relação pode gerar uma certa confiança do argentino no Cano, que pode dar mais minutos para o Cano também. E não só por causa dessa relação. Não é por causa só de amizade. Na verdade, é quase nada por causa de amizade, né? A gente sabe que no futebol a confiança conta. Mas o Cano, ele tem um poder de finalização, um poder de dar aquela última bola, empurrar para dentro, que poucos jogadores no Brasil têm. Talvez o Cano esteja entre os 3 melhores jogadores com essa capacidade de finalização, com as 2 pernas, de onde quer que seja. E o Calleri também é um desses jogadores, e o esquema do Zubeldia também pede um desses jogadores. Por exemplo, o Germancano.
Com o Fernando Diniz, com aquela pressão alta, quando ela funcionava, quantas vezes a gente não viu o Fluminense roubando a bola lá em cima, a bola chegando no cano e ele conseguindo definir rapidamente, com a zaga bagunçada, com os jogadores tentando se recompor, mesmo não tendo a melhor condição para finalizar, o Cano é um jogador que consegue achar um gol. Para além disso, eu citei aqui que o Zubeldia gosta de pontas que driblem. Quando o ponta busca o drible e acha um cruzamento, e da forma que é sem ser o chuveirinho, pode ser que o Germancano, a gente também viu ele fazendo isso bastante, num desmarque, um Fluminense pegando num contra-ataque uma zaga desarrumada, o Cano também consegue levar vantagem nesse tipo de situação. Outro nome que pode começar a aparecer mais, que aparecia pouco o Renato Gaúcho, é o do John Kennedy. Isso porque o John Kennedy une um pouco dessas duas características. O John Kennedy tem capacidade de brigar pela bola, ele consegue fazer bons pivôs, ele não é tão alto, mas ele tem um jogo aéreo, principalmente corporal ali para brigar com os zagueiros, para escorar, que ele consegue reter a bola, e além disso ele também já mostrou capacidade de finalização. Ele não é um Germancano, mas o John Kennedy ele consegue criar as jogadas dele para finalizar, ele bate com as duas pernas, ele tem recurso na frente do goleiro. É um dos jogadores que tinha pouco espaço e pode ganhar mais espaço. Zubeldia está sendo apresentado agora nesse sábado e deve estrear agora no domingo contra o Botafogo. Mas o grande foco do Fluminense também é a Copa do Brasil. O Zubeldia saiu do São Paulo com uma fama muito boa em Copas. Agora, na eliminação do São Paulo para a LDU, parte da torcida nas redes sociais até falou que com o Zubeldia seria diferente. A gente sabe que o futebol não funciona dessa forma. Mas é fato, o Zubeldia saiu com uma boa fama de copeiro no São Paulo. Mas essa decisão é só em dezembro. Antes disso, o Fluminense ainda tem o objetivo de se classificar à Libertadores de 2026 via Brasileirão. E esse é o trabalho do Zubeldia no comando tricolor. Você vai acompanhar o trabalho do argentino no Fluminense aqui no canal do Lance. Você vai se inscrever, eu já pedi para você se inscrever, você vai lá. Se você não se inscreveu, eu estou te dando outra chance. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixe seu comentário sobre a sua expectativa. Você gostou da vinda do Zubeldia? Preferiu outro nome? Deixa aqui nos comentários. E além daqui, você acompanha o Lance também em todas as redes sociais e no site do Lance. Você vai ter tudo sobre a apresentação do Zubeldia neste sábado e sobre o jogo de amanhã contra o Botafogo no site do Lance.